Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, caros alunos? Aqui é o professor Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o guia de aprendizagem. Procurei aí no YouTube, né? Procurei nas guias aí, não encontrei nenhum vídeo explicando melhor. E só texto eu sei que é mais complicado. Então, vou estar passando aqui para vocês um pouquinho sobre essa ferramenta dentro da escola de tempo integral, né? Dentro da escola de ensino integral. No caso nosso, né, a PEI, né, então Programa de Ensino Integral. O objetivo do guia de aprendizagem, vocês já devem ter dado uma olhada aí no texto anterior, né, colocado para vocês no breve resuminho. O objetivo do guia de aprendizagem é organizar, orientar nós, professores, e no caso orientar vocês também sobre o que vocês estão aprendendo ou o que vocês vão aprender. Essa é a parte importante dessa ferramenta. Então, como nós temos aqui, né, um conceito, uma ideia principal, né, uma ideia geral do que é o guia de aprendizagem. Então, um conceito, né, importante do que é o guia de aprendizagem é o que nós temos aqui. O guia de aprendizagem é um recurso metodológico que se destina fundamentalmente a orientar com absoluta objetividade o processo de aprendizagem, né, de planejamento, e desenvolvimento das atividades pedagógicas do professor, junto com os alunos, claro, sempre. Né? O objetivo desse guia, como o próprio nome diz, é guiar. Guiar o quê? Guiar a aprendizagem. Ele é, em essência, um instrumento para o processo de regulação da aprendizagem. É aquilo que dá o norte, que dá o direcionamento, tá? Para aprendizagem. Então, esse é um ponto importante, regular o que nós vamos ensinar. Pois também deverá fornecer aos estudantes, vocês, um elemento bastante diversificado de tipos de informação acerca dos componentes curriculares. Por exemplo, objetivos do que vai ser trabalhado no bimestre, atividades didáticas, então, aquilo que o professor pretende trabalhar com você, né? Se vai ter vídeo, se vai ter trabalho prático, se vai sair da sala de aula, né? Fazer uma aula fora do ambiente das quatro paredes da sala, fontes, textos, livros, onde o professor vai buscar informações e outros elementos importantes. Os conteúdos, né, que vão ser trabalhados, as situações de aprendizagem que vão ser elencadas, a ser desenvolvidos. Né? Então, tudo que for desenvolvido aí. Isso é um dos pontos importantes, ok? Então, outro ponto importante é o modus operandi, né? Que é como é operado, como o guia é desenvolvido. Então, elaborados no início de cada semestre, no nosso caso de cada bimestre, né? Então, nós temos o guia 1, que é referente ao primeiro bimestre, nós temos o guia 2, referente ao segundo bimestre, o guia 3 e o guia 4, cada um referente ao seu bimestre. Nós estamos no guia 4, que vai ser, né, que está sendo disponibilizado na sequência para vocês. Ele está sendo concluído agora essa semana, né? Está sendo concluído e vai ser disponibilizado aí para vocês, tá? Na utilização do guia deve existir necessariamente compromisso, cumplicidade, amizade e solidariedade. Esses são elementos importantes. Por quê? Elementos importantes. Porque a partir dessa reflexão, a partir desse ponto em comum, é que todo o conteúdo, toda atividade dentro da escola vai ser desenvolvida junto com vocês. Isso para cada disciplina, para cada matéria, ok? Então, caros alunos, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou usar um guia, né, meu de aprendizagem, um guia que o professor Paulo desenvolveu para o ensino médio, tá, de filosofia. Aí, claro que vocês vão ter um guia para cada disciplina, eu estou usando de filosofia, né, para mostrar para vocês lá no ensino médio que nós colocamos além, então, para já ir criando essa curiosidade de vocês. Então, nós já temos uma disciplina nova, né, logo vocês vão estar aí alcançando, que é filosofia, tá? Então, o que tem o guia? Ele se define a partir da série em que ele faz parte, o nome do professor, a disciplina.
Primeiro item, né, a justificativa da unidade. Normalmente, essa justificativa ela é comum entre os professores. Por quê? Porque é o objetivo maior da escola, né, em relação ao aprendizado, em relação ao estudo, aos conhecimentos de vocês. Depois nós temos algumas atividades prévias, onde ele é elencado, que é o diálogo, a observação dos conhecimentos prévios, aquilo que a gente vem perguntando dentro da sala de aula, aquilo que nós chamamos de sondagem. Tá? Então, o professor faz questionamento a vocês, aos alunos, para ver o que vocês já conhecem sobre um determinado assunto. Dentro das atividades didáticas, os conteúdos, nós temos os temas que vão ser trabalhados dentro do bimestre. No caso, né, aqui nós temos filosofia política, democracia e justiça, democracia e cidadania. Então, são os dois temas que serão trabalhados no ensino médio, né, de filosofia. Então, nós temos dois temas. Pode ter dois, pode ter três, depende da quantidade de aulas. Né? Então, conforme a quantidade de aulas que se tem na sala, é a quantidade de temas trabalhados. Provavelmente português tenha mais, matemática tenha mais, porque tem um número maior de aulas. Depois nós caminhamos com a questão das habilidades em defasagem. O que são essas habilidades em defasagem? É o que o aluno precisa buscar, ele precisa correr atrás, né? O professor precisa criar condições para que ele desenvolva essas características. Então, o ensino médio precisa melhorar os itens de identificar recurso, identificar ideia-chave, identificar finalidade, identificar, né? Essas são tanto do primeiro A quanto do primeiro B. São os pontos que precisam ser melhorados junto à turma. Ok? Aí nós temos atividades autodidáticas. O que quer dizer essas atividades autodidáticas? Auto, eu, né? Didáticas, de desenvolvimento acadêmico. Então, o que o aluno precisa, né, dentro da disciplina, dentro da matéria, correr atrás, né, se desenvolver, melhorar. Então, no caso aqui de filosofia, as atividades autodidáticas é produção individual da imagem crítica da filosofia e das demais áreas da filosofia. Então, o aluno ele precisa ler um texto, por exemplo, e conseguir criar uma ideia própria, né? uma análise própria sobre aquele texto. Atividade didático-cooperativa, que aqui são as atividades em grupo, em dupla, em conjunto. Então, atividades em grupo estimulando a oralidade, basicamente filosofia, dinâmicas, jogos de pergunta e resposta. Então, são dois itens aí que a gente vai aprimorando com o tempo, claro, conforme nós vamos ganhando mais experiência dentro da escola de período integral, a gente vai melhorando essa atividade didática cooperativa. Os objetivos institucionais também são amplos, né, e tentam abranger um maior número de matérias, de disciplinas, que é representar, comunicar-se, conviver, investigar, intervir em situações reais e estabelecer conexões e dar contexto. Isso é um ponto importantíssimo. Objetivos específicos: analisar a questão da pobreza. Então, aqui é qual a minha intenção, qual a intenção do professor sobre os conteúdos acima, né, trabalhados. Então, analisar, expressar, identificar, reconhecer, esses são elementos importantes. E as habilidades, como filosofia faz parte da área, né, de humanas, e humanas está ligado intrinsecamente à língua portuguesa, então nós temos habilidades próprias, né, da língua e da disciplina, que é desenvolver habilidades de leitura, produção, identificar características e argumentos. Então, esse é um ponto importante, a questão das habilidades. Cada disciplina vai pôr a sua habilidade e sempre vai tentar trazer mais próximo possível do português e da matemática. No caso de filosofia, vai trazer mais próximo de português. Temas transversais são os temas que, independente da disciplina, a gente vai trabalhar, vai caminhar por eles. Então, eu estou falando de política, não estou? Esse é o tema principal lá em cima. Aqui nos temas transversais, nós vamos falar de ética, de moral, de cidadania, né? Nós vamos complementar aquilo que está ligado à questão da política. Atividades complementares, pesquisas em livros, sites, claro que isso daqui sempre, com o tempo, vai melhorando, vai se acrescentando itens, então é um elemento importante. E o que tem que ser levado em consideração, que é o CRA,
né? Consolidação, reforço e ampliação dentro das ideias das atividades complementares. Então, o que eu tenho que, com essa pesquisa, com esses sites, o que eles têm que ajudar vocês, que é o quê? Na consolidação, que é para fixar o conhecimento, no reforço, que é para aqueles que estão com um pouco em defasagem, e a ampliação para aqueles que estão já no ponto essencial, no ponto chave, ok? Aí nós temos os critérios de avaliação, como o professor avalia sempre. Então, no meu caso aqui, atividade dissertativa, participação, atividade objetiva, baseada nas habilidades, né, que é a prova, como vocês bem conhecem. Então, aqui são as atividades em sala, aqui a participação e os registros, né, caderno e tudo mais, e aqui as provas. Então, cada um tem sua pontuação, a somatória de 0 a 10, que é a nota. E como é o processo de recuperação? É um processo contínuo e processual. O que quer dizer processual? A cada aula, né, sempre quando tem a retomada do conteúdo, isso já é um processo de recuperação. Aí nós temos as fontes de referência, que é um dos pontos importantes, aonde o professor busca os conteúdos a serem trabalhados, né, o material, e o que ele vai cobrar do aluno, para que o aluno também busque. E claro que sempre tem alguns livros extras que o aluno pode ler. Normalmente, a gente deixa as indicações aí por bimestre dentro desse guia. Importante isso também. E por último, o anexo, que são os conteúdos trabalhados dentro do bimestre, né? As situações de aprendizagem trabalhadas. Então, aqui no quarto bimestre, nós já estamos lá na situação 13, né? Na situação de aprendizagem 13. Por quê? Durante o ano foi se passando. Começou na 1 lá em fevereiro e lá em dezembro a gente termina na situação 16, onde nós vamos trabalhar filosofia, política, participação. E aqui a quantidade de aula para cada atividade. Espero ter esclarecido um pouco sobre a questão do guia de aprendizagem, que é um dos elementos importantes dentro da PEI, dentro da escola de período integral, né? De ensino integral. Então, nós temos um período integral de 9 horas e ensino integral. Qual a diferença? Período integral é o tempo, relógio, né? E ensino integral é quando a gente tenta atingir o aluno em todas as suas características. Característica intelectual, característica social e característica emocional. Então, esses são 3 pontos importantes aí dentro da reflexão do ensino integral, né? Razão, coração e vivência. Essa é um dos pontos importantes aí da nossa reflexão. Espero com esse vídeo ter ajudado um pouco a vocês entenderem o que é o guia de aprendizagem, e a nossa atividade fica aí a ser desenvolvida, que é criar um vídeo, não necessariamente, né, como esse, mas criar um vídeo ou um áudio ou um texto explicando o que é para você, né, e qual o impacto para você do guia de aprendizagem, ok? Fica aí o meu abraço, fica aí a minha colaboração. Até logo, pessoal. Espero poder ajudar cada vez mais vocês. Tchau, tchau.